Oi, pessoal, tudo bom? Nós somos o Colo de Mãe e hoje eu tô muito feliz. A Martinha voltou, Olá. a minha maravilhosa Marta Hemmel, nossa neuro maravilhosa, que eu amo de paixão. E hoje eu tô muito, muito feliz. A Débora tá com o filho doente, nós estamos num surto de dengue aqui no sul, né, gurias? E eu tô com a Fabiane Malheiros Eggers, falei certo? Falou certo. Eu não sei nem como apresentar a Fábio. Eu conheço a Fábio há milhões de anos. A gente estava tentando achar de onde que a gente se conhecia, porque acho que foi a Cândida que nos apresentou há 1000 anos atrás, né? E aí a Fábio é a Fábio dos materiais adaptados da Fábio, que ajuda as meninas do Comunicateia. E hoje ela é a Fábio do RPM do Soma, né? Eu estou estudando, a Fábio me mandou ano passado a masterclass dela. Eu, na função de fim de ano, de me formando, não tinha visto agora. Eu consegui ver com calma. Eu estou muito apaixonada por esse método. A gente vai apresentar aqui para vocês, gente, assim, ó. Hoje a cabeça de vocês vai fazer assim, ó. Né, Marta? Eu tô sem dormir desde as 3 da manhã, lendo tudo, vendo tudo, porque eu já estava lendo a semana inteira. E aí, às 3 da manhã, eu comecei a ver tudo quanto era vídeo e coisa, porque eu fiquei muito enlouquecida. Eu já mandei mensagem pro Samuel às 3 da manhã. Tu vai fazer esse curso, tu vai aprender. Quando eu conheci a Fábio, depois de ter assistido um filme, eu fiquei enlouquecida. Enlouquecida. As pessoas, até minha família falava assim, para, Marta. Tu me atacou na rua um dia. Porque, o Theo precisa fazer. Eu vejo como a grande solução de problema de muita gente. Então, a gente tá fazendo um mistério, porque ninguém sabe independente da idade, né? E aí, assim, é um método pedagógico. As pessoas confundem com um método de comunicação. Soma RPM. Soma RPM. O método pedagógico, ele não é um método de comunicação, apesar de promover a comunicação, né? É uma forma de ensinar crianças, adolescentes, adultos. Eu vi que não tem... idade. Precedente, precisa ter tal pré-requisito, não tem idade. Pode ser para pessoas com paralisia cerebral, pode ser para pessoas com qualquer dificuldade de desenvolvimento, né? Não importa o diagnóstico. Inclusive diagnóstico de déficit de atenção. E funciona muito bem para autistas, né? O que acontece? A Soma, e aí vem o meu, né? Meu hashtag amo, é uma mãe. Gurias, eu fico muito chocada com as mães, né? As mães de autista, então, elas são assim, ó. A gente tira, eu digo que a Mi fala isso, né? A gente recebe, a Milena, a gente recebe um limão, a gente não faz uma limonada, a gente faz uma caipirinha, uma limonada, uma torta de limão, e se bobear, ainda faz mais um banquete. Porque a gente faz milagre com aquele diagnóstico, né? Além da gente cuidar muito bem dos nossos filhos, sem muito rede de apoio, a gente vai lá e dá conta. E essa é uma mãe maravilhosa, mãe do Eduardo. Obrigada. Que fez esse milagre todo. Então, a Fábio pegou esse método dessa mãe, que é uma mãe indiana, né, que hoje trabalha nos Estados Unidos, criou um método para educar o filho dela. E a Fábio é a pessoa que trouxe para o Brasil, que tem a certificação no Brasil, né, Fábio? Fez o nosso querido livro vermelho, a tradução em português. De um dos livros. São vários livros, tu já vai nos apresentar todos. No site do RPM está o primeiro capítulo gratuito para quem quiser ler e entender um pouco do método. Então, acessem. Instagram. É Instagram, RPM Brasil, né? Sim, rpm.brasil. Brasil. E aí, eu li o primeiro capítulo, fiquei apaixonada. A Masterclass é um... Masterclass é um capricho, mas um capricho. Então, assim... Masterclass tem que ser vista. E aquela coisa, gente, sim, que é o que mais pega, tá? Quando a gente fala de comunicação alternativa, a gente se preocupa em ter um flipbook, a gente se preocupa em ter uma figura, a gente se preocupa em ter um iPad. E aqui a gente precisa de um alfabeto. A gente precisa de um papel com letras. É só isso que vocês precisam. E boa vontade. E o curso delas. E assim, eu fiquei muito encantada. Eu vi ontem um vídeo de uma criança americana... super severo, super agitado, um autista nível 3, com muita agitação, com muita dificuldade de parar. E aí ela fala lá, Sun, e ele vai no S, vai no U, vai no N, numa agilidade, e eu fiquei olhando assim, cara, e aquela história da gente presumir competência, né? Que é o nosso grande problema na escola, né? A gente tem hoje uma problemática no Brasil que as escolas olham para os nossos filhos e já entendem que eles não aprendem, eles não têm capacidade de aprender. E aí, quando tu entra com isso aqui, que é uma soletração, né? Porque se fala muito... O filme era sobre o spelling, né? Spelling é soletrar em inglês. E
a criança começa a soletrar e te dando respostas e vai aprendendo. E aí eu achei muito genial, porque vocês falam em tratar uma criança de 8 anos com conteúdo de 8 anos. Tratar um adolescente de 20 anos com conteúdo de 20 anos. E não essa coisa da infantilização, né? Da pessoa crime, com né, dificuldade. E isso, assim, é muito respeitoso, muito... para mim, assim, me pegou muito. Porque a gente, enquanto pais, faz muito isso, né? De presumir competência. E a escola, principalmente. Então, assim, a Fábio fala muito em professoras, mas é porque vocês entendem que os pais, as pessoas que estão... É um professor, a pessoa que está educando, E nós né? somos professores, É. porque a gente está ensinando nossos filhos diariamente, né? Fábio, conta para nós. Tu quer contar de ti, quer contar da soma, quer contar do método, o que tu quer contar? Bom, eu acho que tu já falou ali, eu sou a Fábio dos materiais adaptados, eu comecei com o perfil dos materiais adaptados, todos aqueles materiais que estão que é disponíveis maravilhoso, lá, né? eu usei eles com o meu filho ao longo dos anos, então eu sempre gostei de criar materiais, de adaptar materiais. Só que tem muitos materiais lá que são infantis, alguns mais adultos, alguns que são de diferentes idades. Tu pode usar para diferentes alunos. Tem enfim. bastante história social também, Mas né? o que acontece lá nos materiais adaptados? O que é que acontece lá? Tem muito material lá que tu trabalha. Quando tu aprende RPM, tu aprende que no RPM tu precisa trabalhar 4 objetivos. E a gente precisa primeiro até falar o que é o conceito do RPM. Tu trabalha 4 objetivos, que é o cognitivo, a habilidades, tolerância e comunicação. Nos materiais adaptados, eu trabalhei 3 objetivos. Eu percebi que eu trabalhei 3 objetivos com meu filho ao longo dos anos. E qual foi o que faltou? Eu trabalhei cognitivo, muitas coisas do cognitivo. Ele foi para a escola e tudo. Ele se formou no ensino médio. Eu trabalhei tolerância, habilidades e eu pequei na comunicação. Eu não sabia trabalhar comunicação. É porque a gente deduz que eles não comunicam, né? Então, o RPM, ele trabalha 4 objetivos. Então, o que é o RPM? O RPM é um método de ensino que empodera um aluno com os melhores meios para expressar aprendizagem, compreensão, raciocínio e pensamentos, identificando os canais de aprendizagem abertos do aluno no instante da aprendizagem. O que eu quero dizer empodera? Inclusive, quando a gente faz o curso com a Soma, ela diz, olha, se alguém perguntar o conceito de RPM, o que é RPM, é isso que vocês têm que responder. É tudo isso. Quando eu falo em empoderar o aluno, o que eu faço? Eu já, meu primeiro encontro com o aluno, eu já dou conhecimento. Eu vou ensinar algo para este aluno. Ele vai sair dali aprendendo algo, que é a parte cognitiva. Então, eu dou a ele, quando eu dou a ele conhecimento, eu mostro para ele, eu começo a falar de forma adequada à idade dele, eu demonstro o que para ele? Respeito. Quando eu demonstro respeito por este aluno, eu gero o quê? Confiança. E esse aluno, eu quero que ele tenha sucesso. Então, nessa primeira sessão que eu tenho com ele, é muito importante eu criar essa conectividade com ele. Não, e ele se sentir importante, né? Exato. E eu vou fazer o quê? Que a autoestima dele cresça. Porque eu quero que esse aluno seja bem-sucedido. Eu sou professora dele. Eu estou ali para ensinar ele. Não é teste. Eu não fico preenchendo dados, eu não fico anotando respostas, nada. Eu estou ali para ensinar ele. Uma coisa que tu me falou que me chamou muita atenção, a gente que faz aba, né? E o método não briga com nenhuma outra terapia que a criança faça. A Fábio deixa isso bem claro. A criança vai continuar usando o iPad para se comunicar, a criança vai continuar fazendo as terapias dela. O método é somente uma ajuda para o ensino pedagógico. A gente faz muita repetição no aba, né? Me mostra o amarelo, me mostra o amarelo. Cara, às vezes a criança tem lá 12 anos e a cara dele te olhando, tipo assim, eu já te mostrei onde é o amarelo. Por que tu tá me perguntando isso de novo? Só que ele não consegue te falar isso. E aí, por que tu não tá mostrando uma outra coisa que seja aqui do conteúdo, né? Que ele consiga entender. Eu acho que isso é um ponto talvez mais super importante pra gente deixar claro, até uma dúvida que eu tenho, assim.
Primeiro que tu falasse de canais de abertura, né? Canais de aprendizagem. Canais de E aí aprendizagem. é que tá o grande diferencial que a Marta comentou ali no início, falou que ela viu um documentário dos Spellers. Então, vocês vão ver aí, com certeza, nas redes sociais, vários outros métodos onde Que foram baseados pessoas nesse, né? exatamente, são profissionais que conheceram também o RPM, aprenderam com a Soma, e, enfim, são métodos também de soletração, mas o que diferencia o RPM desses outros métodos? O RPM é focado nos canais de aprendizagem do aluno. Então, isso é o grande diferencial. Ele respeita a questão sensorial, ele Tá, mas respeita... Não, toda- mas o que é o O que canal é de o aprendizagem? Uhum. O que é? Então, vamos lá. Eu peguei esse livro aqui. E isso tá... A Marta, que é médica, vai confirmar isso. A gente não se dá conta, né? Eu vou pegar meus óculos aqui. Eu peguei isso aqui de propósito e eu pensei assim, poxa vida, a Soma fala isso aqui e tá aqui, ó, num livro de 6º ano De ciência. de ciência. Nós captamos os estímulos ambientais por receptores sensoriais específicos. Peraí, vou botar aqui, desculpa. Voltando aqui, ó. Os seres vivos têm a capacidade de perceber e interagir com o ambiente externo, luz, som, ruídos, temperatura, ou interno, Interocepção. ou seja, com o mundo ao seu redor ou com o que acontece no seu próprio corpo. E é dessa forma, por exemplo, que nós percebemos que estamos com fome, que a água do banho está gelada, que determinado som é agradável, entre muitas outras coisas. Uhum. E nós percebemos isso como? Os estímulos e as informações do ambiente são captadas pelos órgãos dos sentidos e encaminhados para um complexo centro de processamento, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso é encarregado de coordenar diversas funções do corpo. E a percepção e a reação a estímulos ambientais, externos ou internos, tem a função de garantir a sobrevivência do organismo. Sim. Nós conseguimos perceber e reagir a estímulos no E ambiente. o método pedagógico de hoje em dia da escola, de decorar, acaba meio que deixando o meio e o ambiente de lado, né? É aquela coisa papum, papum, papum. Mas nós conseguimos... apesar de nós termos mais do que 6 sentidos, né? Que é, Sim. a Soma, ela agrupou os canais de aprendizagem em 4, que seriam os canais primários, que é a visão e a audição, o canal auditivo e visual, e os canais secundários, que é o tátil e o sinestésico. Tá. O que quer dizer isso? Nós vivemos num mundo audiovisual. Então, a gente cria a linguagem através da audiovisão. Eu te dei um exemplo outro dia, que a gente estava conversando por mesmo quando a gente telefone. está lendo um livro. Quando tu está lendo um livro, tu já está criando a imagem Claro. daquilo que tu está lendo. Então, se eu te disser, vai lá na cozinha, supomos que tem 3 pratos lá na cozinha, um de salada de alface, Esse exemplo da salada é bem bom. um de salada mista e um prato vazio. E se eu te disser, vai lá na cozinha e pega o prato. Tem 3 pratos, qual é que é para tu pegar? Aí se eu te disser, vai lá na salada e pega o prato de salada. Tu já descartou um e deixou os outros 2. Aí se eu te disser, vai lá na cozinha e pega o prato da salada de alface. Aí tu já sabe qual que é. Então, o que eu quero dizer? Nós aprendemos as informações através dos nossos canais primários, que é o auditivo e o visual. visão. Então, por isso a Soma chama esses canais primários. Porque através dos canais primários nós aprendemos as informações. Porém, nós temos canais subordinados, canais secundários, que ela
aprendendo com esses alunos ao longo dos anos, ela foi descobrindo isso, porque isso não é algo que ela escreveu nos livros, por escrever, são todas experiências que ela teve com seus alunos. Os canais secundários, que são o tátil e o sinestésico, eles apoiam os canais primários. Uhum. E, geralmente, quando a gente vê uma pessoa autista ali com uma ação desafiadora, a gente não chama comportamento, eu não uso essa palavra comportamento, porque aquilo ali tem alguma questão sensorial que esse aluno está tentando dizer. Então, quando aquele aluno está naquele momento, provavelmente é de um canal de aprendizagem subordinado, secundário, que pode ser tátil. Por exemplo, como é que a gente aprende as informações que eu disse? Então, é através dos nossos canais primários. E os canais secundários, eles são subordinados dos canais primários. Se eu estou sentada nessa cadeira aqui, e essa cadeira não está confortável para mim, ela está me incomodando, pode ser que eu não esteja prestando atenção. E isso é o meu canal tátil. É o meu canal de aprendizagem tátil. Agora, se tem alguma coisa no ambiente, algum movimento, ou alguma situação... Calor, frio. Isso é tátil, porque se a gente analisar bem, a pele é o órgão... Tátil, tá. O maior órgão do corpo é a pele. Então, o tátil é algo assim, para as pessoas autistas, nossa, interfere forte. muito na aprendizagem ali. Então, assim, e o sinestésico, qualquer movimento, qualquer coisa, isso também pode atrapalhar a aprendizagem. No déficit de atenção também, né, Marta? Sim. Não só no TEA, né? Então, tem alunos assim que precisam se movimentar, porque não conseguem ter um controle do corpo. Tem tantas questões, no curso a gente explica vários, não é somente isso, né? Tem várias outras questões que eu expliquei ali. Eu acho que, Fábio, que o que tu coloca de uma forma diferente é o que a gente chama de integração sensorial. Porque a gente processa tudo através dos nossos sentidos, que são esses primários e os secundários. E um interfere no outro. Então, de fato, se tu tá sentado numa cadeira desconfortável e tá tendo que prestar atenção, provavelmente o nível de atenção vai ser menor, porque tem uma informação diferente vindo de outro lugar, que é uma informação que está competindo com aquele assunto. Exatamente. E esses estímulos que eu estava falando do ambiente interno, do ambiente externo, que é ou essa cadeira não está confortável, ou essa sala está quente, isso compete também com o meu ambiente interno, porque eu tô pensando assim, meu Deus, quanto tempo será que eu vou ter que ficar aqui? Ou daqui a pouco tu te lembra de uma coisa, meu Deus, será Tu sabe que uma coisa que me chamou muita atenção... Com todos os sentidos, interfere com todos. Uma coisa que me chamou muita atenção no método é que a gente pensa na alfabetização... sou filha de alfabetizadora, né? A alfabetização já começa naquela coisa, pega do lápis, pinça, pega do lápis, pinça, o movimento. E aí ali na hora que tu lê o livro, tu vê que ela começa, a Soma é uma mãe de um menino, o Tito, de 35 anos. Então, ela criou isso há 35 anos atrás, 30 e poucos anos. Ele era bem pequeno, né, quando ela começou a ensiná-lo. 3 anos. E aí ela começou assim, linhas verticais, né? Ela fala no livro. Eu fiz isso com linhas horizontais. Não adianta eu querer fazer o A de cara para essa criança. Que tem dificuldade. O motor é um grande desafio, né? Ela começou com atividades de linhas horizontais, linhas verticais, e aí quando ela foi para fazer a diagonal, que o A vai precisar da diagonal, ele não conseguia. Então ela virou a folha, porque ele estava habituado ao vertical. Então ele conseguiu fazer uma linha horizontal. Ela foi com réguas, né? Fazendo a vertical para ele, a diagonal para ele conseguir entender. E daí saiu o A. Então, é muito difícil para eu pegar... Eu vejo no meu filho, gente, ele pegar um lápis e fazer o movimento do A, isso é muito aversivo para quem tem uma apraxia, uma dificuldade motora. E aí faz muito mais sentido essa forma de... Vamos fazer tal coisa. E o soletrar, né? Então, assim, às vezes eu nem tenho a pega do lápis, mas isso não quer dizer que eu não esteja lendo, que eu não esteja aprendendo, porque o que mais pega é... Quando tu vai começar a fazer perguntas, tu vê que eles sabem muito, né? Porque eles estão captando tudo que a gente fala. E é o que a gente falou ali nos bastidores antes de começar. Quanta coisa, Marta, a gente fala na frente das crianças, deduzindo que eles não estão entendendo, pelo simples fato deles não falarem, né? Então a gente conversa sobre eles, a gente fala sobre eles, a gente conta histórias. E aqui, ó,
as esponjinhas pegando tudo, né? E aí, quando tu vai ver os vídeos de vocês do Soma, tu fica muito assustado, porque a criança dá respostas rápidas. E aí, eu queria que a Marta explicasse um pouquinho como funciona no cérebro a questão do por onde vai a fala e por onde vai o soletrar. São áreas diferentes do cérebro, né? Na verdade, assim, não necessariamente são áreas diferentes e estão separados, mas os processos, quando a gente vai no impulso, que a gente estava falando antes, quando alguém te pergunta alguma coisa e tu responde no impulso, tu usa uma área cerebral. Quando tu vai soletrar, ou tu tem que escrever, ou tu tem que mostrar, tu recorre a outras áreas cerebrais e aí tu tem mais tempo de organizar o que tu quer. Então, uma resposta verbal, muitas vezes, de uma criança com dificuldade motora, ela sai uma resposta inadequada, porque vem o que vem primeiro. Se essa pessoa que tem dificuldade motora, ela pode usar uma prancha, ou pode soletrar, ou pode escrever, ela vai conseguir organizar mais o pensamento, vai levar mais tempo, mas a resposta vai ser mais acurada. Então, a gente tem diferentes vias de processar a informação e de responder essa informação. Quando é pelo impulso, e aí vem qualquer coisa, e a Fábio falou um exemplo do filho dela aqui pra gente antes, sai aquilo ali que saiu primeiro. Mas quando ele consegue processar e organizar as letras, sai a resposta que ele gostaria de falar. Fidedigna. Que é o raciocínio. E a questão do processamento, né? Normalmente as pessoas que têm dificuldade de fala, de oralização, elas têm uma dificuldade de processar essa fala, né? Sim. E aí, no momento que eu dou outras opções, o processamento é mais apurado, digamos assim. E outra coisa que a Soma aprendeu, e isso está no livro vermelho, que além dos canais de aprendizagem que a gente viu, canais primários e secundários, os canais são os primários, o auditivo, o visual, os secundários, o tátil e o sinestésico. Ela fez uma subcategoria, onde ela detalhou generalizado, seletivo e global. Ou seja, um aluno pode ser auditivo, generalizado, seletivo ou global. Ele pode ser visual, generalizado, seletivo ou global. Tátil, generalizado, seletivo e global. E também sinestésico, generalizado, seletivo e global. O que acontece com isso? Nós, neurotípicos, nós temos canais de aprendizagem generalizados. A minha visão é generalizada. A minha audição é generalizada. Se bem que, às vezes, a minha audição se torna seletiva, ou seja, eu fico pensando em coisas. Escolho o que eu vi, né? Exatamente. Então, ou até mesmo olhar. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, que um aluno, ele pode ter um canal de aprendizagem seletivo, e a grande maioria é seletiva. O que acontece com isso, quando o canal é seletivo? Eu foco em algo, vamos supor um canal visual seletivo. Eu posso focar no ambiente em algo específico e ficar somente naquele alvo específico. Que a gente acha que são estereotipias, às vezes, hiperfocos, né? Ou um alvo auditivo, ou seja, algo que eu estou escutando. Tá, mas daí quando tu vai começar a ensinar o método pro teu aluno, tu precisa entender qual é esse funcionamento sensorial dele, certo? Que são as fontes de aprendizagem, como é que chama? Canais de aprendizagem. Canais de aprendizagem. E aí tu monta é uma pergunta isso. Tu monta um sistema de aprendizagem baseado no sensorial dessa criança, é isso? Então, eu preciso... O que eu quero fazer? Eu quero... Os nossos canais... uma pessoa autista, ela tem o canal de aprendizagem dela, ele não está integrado como o nosso. O nosso é generalizado e está integrado. Isso. Uma pessoa autista, a gente não sabe como que ela percebe. A gente não sabe, ele tem uma questão sensorial alterada, ok? Então é isso, ela pode focar em algo do ambiente, enfim, eu não sei. Eu preciso... Tu precisa rastrear isso antes. Exatamente. Como é que eu vou observar isso? O que a Soma faz? Quando ela fala com os melhores meios possíveis, ou seja, quando você vê uma sessão de RPM, uma primeira sessão de RPM, vocês vão ver a Soma, ou ela rasgando um papel. Quando ela rasga o papel, por que ela rasga o papel, aquele barulho de rasgar? Aquilo não deixa de ser um prompt auditivo. Sim. Ela faz uma ação para ver a reação. O que é prompt, Fábio? Chamar a atenção. Porque
Prompts são estratégias que a gente faz quando a gente está ensinando para maximizar a integração de todos os canais de aprendizagem, independente se aquele aluno... Mas será que o meu aluno... Porque quando eu aprendi RPM, eu pensava assim, tá, mas como é que eu vou saber o que o Eduardo é? O Eduardo é generalizado? Ele é seletivo? Ele é global? Eu não expliquei o que era o global, né? O seletivo, todo mundo já diz, né? O conceito. Mas o global, na verdade, não tem um foco. Ele pode ser, o global, ele pode olhar tudo ao mesmo tempo, visual, e não prestar atenção em nada. Ele toca tudo, coloca tudo na boca. Desculpa, eu vou ter que te interromper, mas assim, as pessoas que estão nos ouvindo, talvez não estejam tão familiarizadas com os teus termos, assim como nós não estamos. Sim. E mais familiarizados com os termos que eu vou usar, por isso que eu quero fazer esse parênteses. O global é o hipo ou hiperresponsivo sensorial global. E quando a gente fala, porque a pessoa pode ser, por exemplo, normo-responsiva no seu sensorial, ela pode ser hiper em algumas coisas ou hipo em algumas coisas. Então, a gente tem várias crianças que são hiporresponsivas, que buscam estímulos, né? Buscam toque, buscam barulho, buscam... Pulam, correm. Mas podem ser hiper num específico. Uhum. E aí é o que tu chamaria de... específico? Global. Não, global ou seletivo. Então, o que a Fábio, pelo que eu estou entendendo, chama de global seria uma pessoa hipo ou hiperresponsiva como global. Um todo. E quando é seletivo é que a visão é hipo ou hiper, ou a adição é hipo ou hiper. Porque tu pode ser normo-responsiva e hiperresponsiva auditiva, ou hiporresponsiva visual. Então, aquela criança que precisa só de um abafador. Exatamente. Ou a pessoa que precisa só de um óculos para dar uma abafada Eu na luz. atendi essa semana uma criança que o visual dela atrapalha ela, assim. É uma criança que tem questões hipo e hiper de outros sentidos, mas o visual é uma catástrofe. Uhum. Como assim uma catástrofe? Uma catástrofe porque ele passa o tempo inteiro jogando objetos, vendo as coisas voar. E daí a gente não... Ele faz estímulos visuais. A gente chama de visual, né? Não, sinestésico, por quê? Ele é um aluno que precisa dos movimentos. Ele precisa ver as coisas, ou ele enfileira, ou ele separa por cor, ou ele faz movimentos de jogar as coisas na frente dele. E a gente perde ele. A gente perde a atenção dele todo o tempo para uma busca visual. Ele precisa pegar para ver, jogar, ou ele precisa alinhar. Então, tu quer que ele preste atenção no que tu tá falando, mas ele tá lá alinhando, ele tá... Então, isso é um seletivo visual, pelo que eu tô entendendo. E tem a busca, não? E tem a aversão, né? Veja bem, eu tenho muito o hipo e o hiper. Eu tenho muito aversão visual na seletividade alimentar. Uhum. Se não, eu não olhei a comida, eu como, mas se eu olhei, eu já não consigo. Eu tô tendo muito caso de seletividade visual. Quando eu tô trabalhando com um aluno, existem algumas ações que eu permito que esse aluno faça, né? Por exemplo, se vocês olharem os vídeos que eu coloco lá no Materiais, no RPM Brasil, que eu faço com o meu filho, vocês sempre vão ver ele com algo na mão, manipulando. Sempre. Sempre. É regulador para ele. Aquilo é um estímulo calmante. E eu permito. Então, esse aluno que está fazendo algo, se isso que ele está fazendo não está atrapalhando a aprendizagem, eu vou permitir. Porque aquilo esse vídeo do menininho que eu vi, ele corria, né? Ele corria, vinha, mostrava a letra, dele corria, vinha, mostrava a letra, mas ele fazia. Esse é um aluno sinestésico, né? Então, a gente vai trabalhar, mas a gente sempre vai trabalhar com um aluno correndo na sala. Não, a gente vai trabalhar porque esse aluno vem a sentar, vai aumentando a tolerância. Exatamente. Então, eu não vou chegar de cara, aquilo que eu disse, eu não chego de cara e digo que o aluno senta aí na cadeira e já vou começar a dar demanda para ele. Não. É aquilo que eu disse, é muito importante esse primeiro contato com o aluno. Quando a gente senta na frente de um aluno e tu acredita no aluno, porque eu acho que quando tu fala ali, da Masterclass, por que eu criei a Masterclass junto com a Flaviana, né? A gente, eu percebi em contato com as pessoas que a maioria, quando vai ensinar um aluno, ela não presume competência nem inteligência, porque a gente fala assim, presuma competência e inteligência. Mas o que é presumir competência e inteligência? É tu pegar e ensinar naturalmente. Mas será que ele vai entender? Deduzir que ele vai entender, né? Mas será? Aí não, mas isso aí eu acho que ele não vai entender, porque ele vai entender. Não, mas ele não vai entender. Não, ele vai entender. Ele está entendendo o que tu está falando. Eu não tenho a mínima dúvida. Se tu senta na frente de um indivíduo já duvidando, ali tu já matou a sessão. Ele já pensou, não acredita em mim, não vou nem responder para essa daí.
E eles sentem muito, né? Não, sentem de cara. Sentem. E o que acontece? Esse aluno, quando alguém senta na frente dele ou ensina algo apropriado para a idade, que tu demonstra respeito, esse aluno, essa aí acredita em mim. Opa, agora sim. Fábio, mostra pra gente aquilo que eu vi lá. Tu não chega de cara apresentando todo o alfabeto, né? Tu já não chega com 26 letras. Tu começa diminuindo, né? Eu vi que a pessoa, às vezes, pega a faixinha aqui, por exemplo, assim, eu preciso que tu me aponte o B. Eu vou te apresentar só a primeira linha. Aí eu preciso que tu aponte o U, eu vou te apresentar só a última, porque aí eu reduzo, né, a chance de erro. E uma coisa que tu me falou que eu gostei muito é que tu sempre ajuda o aluno. Né? Tu não fica fazendo teste. Não, quando eu estava falando ali, quando a gente fala prompts é um termo em inglês, que no livro a gente explica isso, que são estratégias que quando tu tá ensinando um aluno, tu tá ajudando ele, sim. Você vai ajudar. Primeiro porque esse aluno vai demonstrar no início talvez resistência, porque eu não sei como foi o ensino dele anteriormente, e eu tô começando algo novo com ele, ele não sabe o que é que eu... Afinal, espera dele. Não, né? é que assim, eu não sei o que foi que esse aluno aprendeu durante o ano acadêmico, enfim, como foi a experiência prévia. Exatamente. Então, assim, esse aluno pode... Eu preciso que esse aluno tenha sucesso. E para ele ter sucesso, eu vou dar prompts. Vocês vão ver muitos prompts. Então, quais são os tipos de prompts? Como eu falei, a gente precisa trabalhar sempre pensando nos canais de aprendizagem. Então, quando a gente rasga um papel, a gente rasga na frente dele. O rasgar é um movimento, é algo sinestésico, o ruído do rasgar. Então, isso eu estou estimulando o canal auditivo. Quando eu escrevo a palavra, eu estou estimulando o canal sinestésico, estou escrevendo, e visual ao mesmo tempo. Quando eu estou soletrando, eu estou estimulando o canal auditivo. Então, isso tudo são estratégias. Quando eu mostro para ele, eu mostro onde está a letra. Isso tudo eu vou fazer num primeiro momento, porque eu preciso o quê? Eu preciso ajudar esse meu aluno a ter sucesso. Eu quero que ele responda. Eu sou professora dele. Até porque ele veja que ele foi entendido. Exato. Então, né? É que nem quando uma criança vai andar de bicicleta, eu coloquei esse exemplo no curso. Sabe quando tu coloca aquelas rodinhas para auxiliar? A gente dá ali. O prompt seriam mais ou menos as rodinhas que eu preciso dar para esse aluno quando ele aprendeu. Eu vou tirar isso. Ele aprendeu a andar de bicicleta. Ok, tira as rodinhas. Então é isso. A gente começa dando muitos prompts no início para esse aluno. E com o tempo, conforme eu vou vendo as habilidades desse aluno, eu vou tirando. Então o que acontece? Quando eu começo o RPM, dependendo da habilidade motora, que eu não sei como é que é esse aluno, por exemplo. Sim. Tem aluno por causa de apraxia, ou enfim, por N questões que a gente não vai falar tudo isso agora. Este aluno, o meu filho, vou falar no caso do meu filho, quando eu marquei uma sessão online com a Soma, eu andei estudando antes, eu já tinha esses stencils. Marco, poderia me alcançar, por favor, então? Aqui, eu trouxe aqui para vocês verem. Eu pensei assim, nossa, eu tenho que ter a ferramenta, né? Como é que ela vai falar com o Eduardo se eu não tiver a ferramenta? Então, esses daqui são os stencils originais da Soma. Sim, que são lindos, né? Eles são... É um capricho assim. Olha esse aqui é um material nylon, não tem o C cedilha, então, no brasileiro, eu coloquei... Tu mandou fazer esses aqui? Eu mandei. Aqui, esse aqui, que eu vi que tem o cedilha. Tem o C cedilha. Esse aqui é da Voz em Papel, tem o C cedilha, né? É aquele mais grosso ali, esse aqui é um plástico. Tem o C cedilha aqui também. Esse aqui é da Tamaco, então eu acrescentei o C cedilha, porque é uma letra que a gente usa, né? E aí eu apresentei, quando eu mostrei assim, achei tão lindo. Eu disse, Soma, eu tenho os stencils. Tipo, tô pronta. Para tu falar com o meu filho. Só que eu tinha mandado uns vídeos antes para ela dar uma olhada nos vídeos. E aí ela disse assim, não, ele não precisa disso. Eu quero que tu pegue uma prancha de letras. Aí eu pensei, meu Deus, eu não tenho a prancha de letras. Deixa eu pegar aqui, que é essa daqui. Nada mais era do que um papel impresso. Aí eu disse, meu Deus, eu não tenho uma prancha de letras. Como que eu vou fazer? Aí eu corri pro computador para fazer. Olha isso, no meio da sessão ali. Corri pro computador para fazer. E ela disse, não! Escreve a mão! Coisa mais óbvia, né?
Como assim? Escrevi à mão, né? E aí ela conversou com o meu filho com isso aqui. E quando é que a gente vai escolher usar isso aqui ou isso aqui? Exato. Então, no curso, a gente explica isso, conforme a habilidade desse aluno. O que a Suma percebeu quando ela viu os vídeos do meu filho? Ele tem muita habilidade. Aí ela já quis. Ele 26. não precisa disso. Ele tem muita habilidade. Talvez ele nem precise disso. Ele pode até ir para um teclado. Dependendo da habilidade motora deste aluno. Entendi. Isso aqui é muito. Então, é bem importante Isso aqui fazer... pode ser muito. E o que ela fez? Isso aqui é enorme, né? Enorme, são 26. Sim. A gente começa a RPM oferecendo 2 escolhas para esse aluno. E aí eu queria que tu mostrasse esse exemplo das 2 escolhas. É maravilhoso. 2 escolhas, eu começo, né? Hoje nós vamos falar de sistema solar. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre o sistema solar. Eu disse que nós vamos falar sobre o sistema solar ou sobre plantas. Aí ele aponta o sistema solar. Tipo assim, eu tô te ouvindo. Se esse aluno não apontou sistema solar e se ele apontou plantas, isso quer dizer que ele não sabe? Não, pode ser que ele só precise de apoio. Pode ser? Não sei. Agora eu te peguei. Sim. Presuma competência e inteligência. Que ele eu já dei a resposta. Se eu já dei a resposta, ele sabe. Eu vou falar sobre sistema solar. Mas eu sei o que é sistema solar. Pode ser que ele não tenha aprendido, então. Ok? Mas ou eu já pode ser dei. que ele saiba mais que a gente, né? Se ele já ouviu na escola, provavelmente. Que nem a tua Mega Sena. Então, o que eu tô dizendo? Eu tô dando a resposta. Hoje nós vamos falar sobre sistema solar. Nós vamos falar sobre sistema solar ou plantas, sistema solar. Ele não apontou. Ai, é que ele não sabe o que... Ele não sabe. Aí não. tu dá Gente, aporte. ele sabe. Se ele apontou plantas, não quer dizer que esse aluno não sabe. Ele não tem domínio do corpo. Ele pode não saber ainda o corpo dele. Imagina uma pessoa que não tem domínio do corpo. Sim, muitos não apontam, né? Tem muita dificuldade de apontar. Tu sabe a resposta, mas tu não consegue mostrar. Eu vi um menino que me chamou muita atenção essa questão do apontar. Ela perguntava, cadê o H? Tipo assim, na palavra lá, tá? Acho que era coração. E aí, ele apontava vários. Foi muito engraçado, porque ele tava só com essa fileira, né? Aí ele vinha e apontava vários. E é engraçado que ele foi apontando vários, mas ele pegava o dedo dela, e quando ele usava o dedo dela como ferramenta, ele sempre acertava. Então era muito engraçado que, tipo, o dedinho dele, ele não criava categoria. Mas quando ele pegava o dedo dela, ele acertava. Então, em todas as perguntas dela, ele ia em vários, pegava o dedo dela e acertava. Então, ela só contava a resposta com o dedo dela. Então, é tudo uma visão, né? Quando a gente está ensinando, a gente vai vendo, assim... A prática é que nos ensina, a verdade é essa. A gente tem a teoria, mas o que nos ensina é a prática. E quem mais nos ensina são os próprios alunos. Então, se eu uso essa prancha de letras para o meu filho, pode ser que com o teu filho eu não vá usar essa prancha de letras. Pode ser que eu tenha que diminuir essas escolhas. Eu estava falando, a gente começa com 2 escolhas. Se eu vejo que esse aluno está com dificuldades, eu não vou chegar e apresentar de cara um stencil com todo o alfabeto, porque aqui nós estamos falando em 27 letras com C cedilha. Aqui tem 27 escolhas. Aqui eu tenho 2, aqui tem 27. Então, para esse aluno, 27 é muita coisa. Então, o que a Soma fez? Ela dividiu o alfabeto em 3 stencils. Então, aqui. Hoje nós vamos falar sobre sistema solar. Aí o aluno escolheu. Ou ele não escolheu, eu vou mostrar para ele. Aqui, agora eu vou te ensinar como é que aponta. Aqui está a resposta. Vai lá, aponta. Sistema solar. Vamos apontar no stencil S de sistema. E aí eu vou pegar já o maior. Aqui está o E. Ali está o E. Aí esse aluno aqui tem 2, 4, 6, 8 escolhas. Eu já estou aumentando escolhas. Esse aluno vai começar. Aí entram os prompts. Eu vou começar. S. Eu vou mostrar para esse aluno. Esse aluno não consegue apontar, eu vou ensinar ele a apontar. E a pergunta que eu tenho para te falar... Ele sabe o que é o S. Uma pergunta que eu tenho que te falar. A gente fala a letra, que é uma dúvida que eu sempre tenho, que as meninas do Multigestos falam da letra, no som da letra, e a gente tem mania de falar, por exemplo, F. Eu falo F ou eu falo F? Dependendo, eu posso usar os 2. Porque tem essa dúvida quando a gente vai usar letras dependendo com os uma autistas. criança... Porque para eles, às vezes,
né? No foca, ele não vai fazer o som de F, oca. É foca. Então, Sim, às vezes o som é... Nos disléxicos também. Tem que ser... Esse aqui é o F. Esse aqui é o A. Na minha experiência, que eu tive com... É que nem letras. Muitas pessoas lá dos materiais adaptados dizem assim, você coloca diferentes letras, não pode ser em caixa alta, não tem um flipbook em caixa alta. Eu disse, gente... Letra é letra. Letra é letra. E se tu olhar ao redor, o que tu mais vê? Qual é o tipo de letra que tu mais vê? É script. Não é a caixa alta, não é a letra de forma. Então, assim, eu apresentei para o meu filho todos os tipos de letra. Cursiva, de forma, script, diferentes tipos. A mesma coisa, se eu estou ensinando o alfabeto, eu vou ensinar o som, eu vou ensinar o nome da letra. Então, então não tem problema. Uma criança pequena, por exemplo, uma criança de 3 anos, pode fazer RPM? Pode fazer RPM. Mas eu vou falar F, vou fazer vamos falar da foca, vocês vão ter vídeos lá da soma com crianças pequenas. O som do F, aí ela escreve F, depois do F. Tu pode usar os dois, para ela associar já as duas coisas. F. Porque conforme a gente vai estudando, cada um fala uma regra. Tem horas que eu falo, meu Deus, eu fiz tudo errado até hoje. Daí tu... Não, eu vou falar o que eu percebo. A gente mãe se cobra, né? A gente... né? Não, eu acho que, bem honesto. Eu lembro que quando eu diagnostiquei o Theo, na primeira picareta que eu caí, que eu caí em vários... ela me dizia assim, tu precisa escolher um apelido para o teu filho, porque ele vai atender só um. Você só pode chamar ele de um jeito. E eu falei, meu Deus, eu chamava ele cada hora de uma coisa, sabe? Porque na hora de carinho é uma coisa, e aí, gente, se eu chamar ele de João, ele vem bem feliz, porque ele sabe que o tom que eu tô falando com ele é com ele, né? Então, tipo, ele não dá bola, sabe? E eu acho que é presumir competência. Quando a gente inventa muita coisa... Eu percebi É que as pessoas querem te vender tanta coisa, né? E, de certa forma, eu tenho que falar... Eu estava conversando outro dia com uma mãe. Autismo virou meio que um mercado. Meio não, né? Muito. Comércio, assim, e eu digo assim... Eu falo, se eu comprar essa borrachinha, ela custa 2 centavos. Mas se eu botar um símbolo TEA aqui, ela já custa R$20. É tudo assim. É tudo, não é? E eu acho que a gente inventa... Por exemplo, quando eu estou... lá nos materiais, a gente plastifica materiais, lá faz um monte de coisa, usa o velcro aqui. Nossa, tu gasta uma fortuna para fazer aqueles materiais, a verdade é essa. E o que é a riqueza do RPM, né? A riqueza do RPM é assim, que tu pega e tu utiliza qualquer material. Um papel, um lápis resolveu. Outro dia, como eu disse, né? Eu peguei um caderno ali de palavras cruzadas ali, que eu comprei na banca de revistas ali, que tava lá a história da Mega Sena, como surgiu a Mega Sena, que eu te Essa falei. história da Mega Sena dele é ótima. Eu vou ler isso aqui da Mega Sena. Olha só, vou continuar aqui. Aqui tá dizendo assim, a Mega Sena. Comecei a discutir da Mega Sena com ele, e algo assim tão simples, um assunto tão simples. Ou a televisão. Tá assistindo notícia, mano. Eu já fiz isso. Sabe qual a resposta ele deu pra ela? Porque aí eu queria que tu falasse daí, aproveita a história da Mega Sena para explicar sobre as perguntas fechadas e abertas e semi-abertas, que a gente falou antes. Tá? Porque isso é uma coisa boa, porque a gente tem uma tendência a fazer perguntas abertas pra criança. É que o filho tá com fome, o que tu quer comer? Aí a criança não moralizada vai ficar olhando pra tua cara, assim, tipo... É diferente, tu quer arroz ou tu quer feijão? Né? Como é que a gente trabalha? Usa a Mega Sena. As perguntas como é que a gente trabalha? Bem no início eu falei que a gente trabalha 4 objetivos no RPM, que ao longo dos anos eu só trabalhei 3 objetivos com meu filho. E eu falei na comunicação. Novamente, deixando bem claro, o RPM não é um método de comunicação. O RPM trabalha 4 objetivos, incluindo a comunicação está que é o cognitivo. Eu vou ensinar algo para o meu filho, algo que ele não sabe, algo novo. A habilidade, tolerância e comunicação. Sim. A comunicação, o que a gente percebe vendo, percebo que não é por mal, mas assim, quando você não presume competência e inteligência, o tipo de pergunta feita para o indivíduo, ela é tão óbvia. Eu pensei, meu Deus. Que nem a gente responderia normalmente, exatamente. Né? Nem a gente responde, tipo, não vou nem te responder. Levou o indivíduo lá no shopping e ele comprou um tênis, tu estava junto. O que você comprou?
Pelo amor de Deus, tu tava junto. Eu comprei o tênis. É lógico que eu comprei o tênis, não preciso de responder isso. Então, Sim. isso é uma pergunta E aí, na ridícula. Mega Sena, tu faz perguntas fechadas, né? Hoje nós vamos falar sobre a Mega Sena. O que a gente Eu vai fiz falar? uma afirmação pequena, e aí eu vou fazer uma pergunta fechada. Eu disse que nós vamos falar sobre a Mega Sena ou sobre... Páscoa. Páscoa? Ok. Chuta que eu tô na Páscoa já. Tá bom, Páscoa. Mega Sena ou Páscoa? Eu sei a resposta, porque eu dei a resposta para ele, ele também sabe. Porque eu já tô dizendo, vou falar sobre a Mega Sena. Ele apontou. Tá. Isso é uma pergunta fechada. Quer dizer que eu sei a resposta e eu tô dando a resposta. Uma pergunta semi-aberta, eu não sei. Desculpa, uma pergunta. Aí eu vou aumentando. Eu quero que o meu filho, que o meu aluno, ele raciocine cada vez mais. Porque eu preciso. RPM é um método empírico, onde eu uso os sentidos para ensinar, ok? E também racional. Eu preciso fazer ele raciocinar. Quanto mais eu fizer ele raciocinar, o raciocínio leva à comunicação. Então, quando eu começo... Como é que eu vou fazer ele raciocinar? Eu vou introduzir perguntas semi-abertas, com uma resposta previsível, ou com mais de uma previsível. Ou que tu induz a resposta. E com perguntas abertas. Tá. A pergunta aberta, ela é extremamente difícil, que foi aí que eu te falei, né? Olha o que ele respondeu para ela na pergunta aberta. Um exemplo, vamos fazer um exemplo. Hoje nós vamos falar sobre a Mega Sena. Nós vamos falar sobre a Mega Sena ou Páscoa? Isso é uma pergunta fechada, que eu já estou dando a resposta. Ele apontou Páscoa. Mega Sena. Mega Sena. O que combina com Mega Sena? Isso é uma pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta semi-aberta. O que combina com Mega Sena? Você acha que é loteria ou geografia? Eu sei a resposta. Eu não disse, mas eu sei. Isso é uma pergunta semi-aberta com uma resposta previsível. Que tu não deu a resposta. Mas eu tô fazendo ele raciocinar sem eu dar a resposta. Então eu quero trabalhar o raciocínio dele. Ele vai botar loteria. Exatamente, a loteria. Agora eu vou fazer uma pergunta totalmente aberta. Se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria com o dinheiro? Aí olha a resposta dele, Marta. Ele foi lá. Ela disse que escolheu para eu fazer esse tipo de pergunta, esse aluno ele tem que estar soletrando num alfabeto completo. Eu preciso apresentar um alfabeto completo. Ou existe também uma técnica onde eu vou apresentar... eu não trouxe aqui, mas eu vou apresentar a sua resposta que você quer está no extenso de A ao I. Tu dá opções. Ou está nesse extenso aqui. Do J ao R. Ou do S ao Z. Ou do S ao Z. Aí ele escolhe o extenso. Aí ele escolhe. Eu faço muito isso com o Eduardo também. Às vezes eu dou o teclado, às vezes eu dou a prancha, mas quando eu vejo que ele está com dificuldade, eu pergunto para ele, a tua resposta está aqui, está aqui. A minha irmã fez uma lição com ele e ela disse, mas o que ele está... Me fala uma fruta vermelha, né? Só vou terminar ali da Mega Sena. Aí ele soletrou investir. Investir, ver se eu posso. Investir, ele respondeu. A minha irmã, nós fizemos assim, ó. Nós estávamos Dá pra dar conta disso, Marta. Nós estávamos falando sobre Maravilhoso. Cores. Ouviu de alguém, né? E já assimilou. Nós estávamos falando sobre cores. E aí, veja bem, ele está tão acostumado comigo. Isso é uma coisa que a gente explica no livro em vermelho, é sobre encoding. Então, é bem importante isso, o encoding. O encoding com ele, que ele tem comigo. Então, assim, ó, ele responde muito bem comigo. Mas eu quero que ele responda com mais pessoas. Eu preciso trabalhar isso, né? Então, o que aconteceu? Quando ela foi fazer com ele, fala... uma fruta vermelha? Me fala uma cor. A gente estava falando sobre rosas. Eram rosas, os símbolos das rosas. Ali. Também era de palavras, de caça-palavras ali do livro. E aí, daqui a pouco, surgiu lá cores. Me fala uma cor. Me fala uma cor. Isso é uma pergunta semi-aberta com uma gama de variedade. Porque quantas cores tem? Várias, né? Aí ele soletrou, aliás, verde. Ele soletrou verde. E aí, vermelho. Ele soletrou vermelho para a minha irmã. E eu ali observando. E aí ela disse assim, me fala algo vermelho.
Nossa, isso é uma pergunta aberta. Sim, porque aí abre Porque um leque agora, meu Deus, e gigantesco. agora me fala algo Não tem mais vermelho. uma classe específica. Agora eu já não sei o que ele vai falar, né? Me fala algo vermelho. Pode ser qualquer coisa. Aí, neste momento, é uma pergunta totalmente aberta. Quando eu aumento a demanda cognitiva, eu preciso baixar a demanda motora. Ah, tá. Vocês já tentaram tocar piano? Eu vi que alguém ensinou o piano pelo RPM, não tem? Sim. Tem. Rosana, eu fico assim, a Rosana ama RPM. Imagina tu ensinar piano, que é uma coisa dificílima. É, Lendo partitura. É impressionante a habilidade. E a Rosana disse, Fábio, com as técnicas do RPM, o meu filho aprendeu a tocar piano. Mas é aquilo. Quando tu presume competência e inteligência, Vai. o céu é o limite. A verdade é essa, né? Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algum pré-requisito para o aluno poder usar o método de RPM? Não. Nenhum. Nenhum. Nem a idade. Essa É coisa porque do pré-requisito, né? O sabe pessoal que... Não. pega no Nem a pré- idade, nem a idade. Porque, na verdade, tu vai adequar o ensino àquela faixa etária. Não, Tem meu um filho- vídeo que eu postei no RPM Brasil de uma provider, a gente... Seria a professora. professora, nível Sim. 4, Lene Crandall, maravilhosa, eu sou fã dela, é onde ela faz uma sessão de RPM com uma criança de 11 meses, eu não sei se é 11 meses. É impressionante a habilidade, ela tem uma habilidade, eu fico encantada com os vídeos dela, inclusive ela ensinando também, ela tem um sobrinho autista, então ela trabalha há muitos anos, ela é professora há muitos anos. Então, eu acho que é 11 meses, ou 2, acho que 2 anos, eu não sei, ou 1 ano e alguma coisa. É uma criança muito pequena. E aquilo ali, eu disse, nossa, isso aqui eu vou colocar, coloquei a tradução e coloquei no RPM Brasil. no Tem muitos Insta. vídeos, muitas coisas que as pessoas não se atentaram ali ainda. Então, como eu faço aquilo, eu sei o que eu estou colocando ali, então para mim fica mais fácil, eu sei onde é que está o vídeo e tudo. Mas é tão rico dizer assim, meu Deus, tu pode ensinar qualquer pessoa. E me diz uma coisa, Fábio, pra gente ser bem prático com quem tá em casa agora. Eu quero que aquela mãe lá no interior do Amapá, pois que é. quer aprender, saiba como aprender. No Brasil, tu é a pessoa com certificação, né? Então, na verdade, vou te cortar, né? Na verdade, assim, ó, quando eu criei um Instagram do RPM Brasil, foi em 2021, eu não entendia como eu falando inglês fluentemente não conhecia isso antes. Eu não sei explicar para vocês o meu sentimento de mãe Quando tu viu isso. quando meu filho de cara respondeu, porque ele respondeu de cara. Por que ele respondeu de cara? Lembra que eu disse que eu trabalhei 3 objetivos do RPM? Por isso Faltou que a ele- comunicação. Por isso que ele me respondeu de cara. Mas a grande maioria das pessoas não são trabalhados os 3 objetivos e eles têm dificuldades. Ele já aprendia contigo, né? Eu Em sempre, casa. eu sou professora dele há mais de 15 anos. Menos o que ela pecou foi na comunicação. Foi na comunicação. Mas na verdade, assim, ó, eu não E sabia aí como foi- fazer ele responder. Então, o que eu quero dizer assim, ó, RPM é um método de ensino, não é milagre. Tem que se estudar. Eu vou que dizer se para vocês, dedicar. eu estudei pra caramba. Então, Mas quando o eu ideal criei... seria os professores e as escolas começarem a se inteirar também, então né? assim, ó, o que eu fiz, né? Quando eu descobri isso, eu fiquei assim, poxa, mas por que isso não chegou aqui no Brasil? Teve uma mãe ali no início que ela me deu dicas de como... porque ela estava num encontro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre Foi método pela de Rê, né? Pela Renata A Bonotto. Renata Bonotto foi a pessoa que me apresentou o RPM. Mas ela não era certificada, ela só conhecia. Não, a Rê. Renata Bonotto, ela tinha os livros da Soma 2, tá. o verde e o vermelho, ela me emprestou. Ela ajudou na tradução também? A Renata Bonotto Foi é uma quem das fez a tradutoras tradução. junto com a Flaviana. Sim. Nós Yes. 3. Uma mãe que quer usar o RPM no seu filho. O que Não ela fala deve inglês. fazer? Porque quem fala inglês pode fazer o curso da Soma, né? Ok. Não, para. Não, Mas vamos agora fazer vamos no lá. Brasil. Ela deve fazer. Aqui Então, eu assim, ó, hoje vou fazer o curso. Então, assim, ó, eu vou contar o que eu senti quando eu aprendi RPM, ok? Quando eu aprendi RPM, que ali eu recebi umas dicas, porque a gente começa a ver vídeo, a gente começa... mas a gente se sente muito perdido, a gente quer um profissional orientando a gente. Só que todos os profissionais
certificados mais São nível 4, americanos ou são brasileiros estrangeiros. que falam inglês. São estrangeiros. Eu fui atrás desses profissionais, eu fui atrás da própria Soma, eu fui atrás desses profissionais. Só que mesmo assim eu senti dúvidas. O que eu fiz? Eu fui fazer o curso com a Soma, eu e a Renata, nós fizemos juntas o curso com a Soma, e eu fiz porque eu queria aprender, eu queria fazer com o meu filho, eu queria entender um pouco mais. E aí, depois que eu fiz o curso, eu me apaixonei cada vez mais, eu resolvi criar esse Instagram e disse, eu vou divulgar para as pessoas. Daí a Renata disse assim, ó, cuida quando tu começa a divulgar, as pessoas vão começar a perguntar. Sim. Eu disse, ai, pior, E tu é só uma? Eu pensei, pior, né? Ela disse, não, Fábio, não é que a gente não queira contar, mas a gente tem que ter uma cautela, tem que ter, assim, uma responsabilidade, porque quando tu aprende algo e que tu coloca nas redes sociais, pensa, o que tu tá fazendo aí? Me explica esse método, é isso que onde tá eu aprendo, fazendo, né? Exatamente. Então, assim, ó, eu criei no Instagram, eu comecei a colocar ali, o que eu pensei assim, ó, as pessoas que viram os vídeos, a Rosana foi uma das primeiras, o que tu tá fazendo? Aí a Rosana começou a RPM 6 meses depois de mim, por isso que ela sabe muita coisa. E É que tu te focou em traduzir. Não, e organizar o que eu pensei? Vida para quem quer aprender. Eu tenho que trazer, eu quero que as pessoas conheçam quem fala inglês, que vai atrás das profissionais, que nem eu fiz. Quem não fala, o que eu vou fazer? Ter que ter alguém. O que eu vou fazer para ajudar essas pessoas que não falam? Porque foi isso que aconteceu. E aí, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Aí as pessoas começaram, tu pode vir aqui na minha cidade? Tu viaja, tu dá supervisão, tu faz isso, não sei o quê. Primeiro, eu não era certificada, não podia... Como é que eu ia ensinar algo que eu não sabia? Eu não podia ensinar algo que eu não sabia, que eu não tinha conhecimento direito. O que eu fiz? Eu fiz uma imersão. A partir do momento em que eu fiz essa tradução aqui, junto com a Renata Bonucci e com a Flaviana Decker, isso aqui é uma imersão que tu faz. Sim, vocês ainda mudaram alguns termos mais antigos, porque o livro era antigo, Exatamente. Né? Nós levamos meses para fazer a tradução desse livro, foi conferência em cima de conferência, contato direto com a Soma. A gente tem um laço muito estreito hoje com a Soma, um contato diário. Se eu comprar o livro, eu consigo aplicar? Só com o livro? Não, a pergunta é... Agora, não, pois é. Então, o que aconteceu? Essas famílias queriam que eu fosse até eles. Só que o que acontece? Não existia livro, não existia stencil no Brasil. Sim. Não existia um curso em português. E aí tu montou o curso? O que aconteceu? Bem no início, eu e a Renata ali começamos com uns grupos de estudos, fazendo uns grupos de estudos. Grupos. Bem no início. E aí, naqueles grupos de estudos, eu sentia assim, quando eu falava com as pessoas assim, não vai vingar, porque a pessoa não presume competência e inteligência. Aí eu conversando com a Flaviana, né? Eu disse, Flaviana, não adianta... Enquanto a gente não explicar para a pessoa o que é presumir competência e inteligência, não vai funcionar. Não vai funcionar. RPM não vai funcionar. E eu te digo uma coisa, nada vai funcionar, tá? A verdade é essa. Aí, vamos lá, arregaçamos as mangas e construímos uma masterclass. Que é maravilhosa. Que a Flaviana sempre diz, Fábio, essa masterclass tinha que estar em inglês. Ela é maravilhosa. A gente tem o maior orgulho dessa aula. Ela é maravilhosa. Porque ela é maravilhosa. Mesmo que tu não faça o beabá, RPM, né? Mesmo que tu não faça RPM. Tu fazer a masterclass é uma... Nossa, eu vou dizer. Eu consigo comprar a masterclass no só teu a masterclass. Insta, tem lá só a masterclass. no teu e no RPM? Ou só no teu? Só no RPM Brasil. Tá, eu vou postar tudo isso depois. Depois que tu fizer a masterclass. Aí eu fiz isso. Criei a masterclass, porque eu pensei assim, eu preciso ter esse alicerce. A base. O alicerce é a masterclass. Tá. Ok, criamos. Agora o que a gente precisa? Precisa desenvolver esses existências. Flaviana, me manda esses existências originais. Aí era eu, Renata, envolvida, e letra, e muda aqui, letra lá, não sei o quê. Aí eu pensei, quer saber uma coisa? A Soma é tão flexível, não precisava ser exatamente igual. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Conseguir uns fornecedores, não é 100% igual o da Soma, mas assim, ó, é algo que ajuda o aluno. Você até um papel com lápis exatamente, funciona, né? Exatamente. As pranchas, né? As pranchas, olhei as da Soma, acrescentei esse cedilha, coloquei lá no curso, disponibilizo as pranchas e tudo. Essa daqui que é transparente, na verdade, por que ela é transparente? Porque os pais assistem. Conseguem olhar. E quando eu fazia sessões online com as Providers 4, a Loris e a Lenei, eu queria que elas vissem a letra que o Eduardo estava apontando. Sim. E aí, eu coloquei exatamente na mesma ordem que as delas, porque é aquilo, né? O motor é que nem quando tu tá no WhatsApp. Fica automático. Então, as fica automático. Então, eu fiz exatamente no mesmo formato. Só a ordem importa, a ordem, né? é A distância. A ordem importa, sim. E a distância entre uma letra e a outra. Exatamente. Mas assim,
A ordem vai ser a mesma, mas assim, pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. Então, isso não é tanto, né? Então, isso eu tomei um cuidado, né? Estudando o material. Criei os stencils. Traduzimos o livro, porque a pessoa vai querer... Não, eu quero aprender mais sobre a teoria. Ok, tá aqui o livro. Um deles, pelo menos. Porque são 11 livros, né? Meu Deus. Que é o principal, né? Eu vou te falar, não te digo que é o principal. Eu já vou comprar ele hoje. Dependendo de cada situação, por exemplo, eu quero trabalhar mais a comunicação, o verde. Eu quero trabalhar um currículo acadêmico, é o laranja. Eu quero trabalhar a questão motora. Esse laranja é como se fosse um resumão, assim. Tipo, meu filho não foi pra escola... Eu gostaria de passar algum currículo acadêmico para ele. Então, é esse aqui. Ela fez, tipo, um resumo de tudo que a criança tem que aprender um pouco de tudo. Pra bem básico. É bem básico, mas... Habilidade motora. Habilidade motora. Maravilhoso. Tá. Maravilhoso. Habilidade motora. Em inglês, todos em inglês ainda. Todos em inglês. A Marta teve que sair, que ela tinha paciente agora. E a gente vai continuar aqui com a Fábio explicando sobre o livro Cinza. Vai lá, Fábiozinha. Obrigada, Marta. O livro cinza, na verdade, que eu acho que é uma das questões que nós, professores, né, é mais desafiador para nós, professores, quando estamos trabalhando com o aluno, é entender essas ações sinestésicas do aluno. Lembra que eu disse ali no início que um aluno, quando eu estou ensinando ele e ele está com algum estímulo ali calmante, eu permito aquilo, porque aquilo não está atrapalhando. Sim. Agora, se eu vejo que ele está com uma ação sinestésica excitatória, aí complica. Eu preciso identificar isso, e eu identificando isso, tem vários exemplos aqui de lições que ela faz, assim, que legal. Alunos que têm algumas questões de autoagressão, o que faz. Então, são estratégias que ela faz para competir com esses estímulos excitatórios. Mas por que ela compete com esses estímulos excitatórios? Que eu acho que foi antes que ela falou que tem aluno que a Marta falou que fica jogando as coisas ali. A questão visual. Se eu não competir com esses estímulos excitatórios, eles podem se tornar uma adição. Como é que eu vou dizer? Vício. Seria um toque. Ela chama de OCD, né? Um OCD, que é tipo um toque. E aquele toque pode se tornar uma adicção, ou seja, eu não consigo mais parar. Sabe quando tu tem uma coisa que que tu ficou tão viciado naquilo que tu não consegue. E quando esse movimento, e quando essa ação sinestésica se torna um OCD, é bem complicado. Sim, é mais difícil de cortar, muito complicado. Então... E ele sobrepõe a tudo, né? Porque aí eu tô em... E isso atrapalha horrores a aprendizagem desse aluno. Então, eu tenho que tomar A gente fez um episódio com um TO que explicou exatamente essa questão. Que algumas questões sensoriais são exatamente igual vício. Aquilo é tão bom que eu não consigo parar. Então, eu preciso que outras coisas sejam tão boas em comparação, em competição, para que eu diminua esse e aumente esse outro, né? E ela dá várias estratégias aqui. Bom. O que ela faz, como é que ela chama isso está tudo explicado nesse livro e tudo. Esse livro a gente já traduziu para a língua portuguesa, mas não publicamos ainda, tem que fazer conferência. Então, aí também tem, vou pegar aqui mais outros livros. A gente vai montar um grupo, né? No primeiro momento agora, com a Marta. O marrom. Esse marrom é tolerância. Aí tem um livro amarelo, que é para alunos que são falantes. Tá. Mas que não usam a fala de forma funcional. Sim. Né? Tá. Então, assim, tem também o livro... Como estimular. Tem outros livros também. E o preto é o quê? Esse preto aqui é matemática. Ah, tá. Matemática, mas é a matemática, assim... não é... Como é que eu vou te dizer? Explicando a história da matemática. Alguma coisa mais assim. Histórico. Tá. E a gente vai tentar, já que a Fábio está aqui no Sul, pertinho de nós... Maravilhosa. E a Marta tem essa disposição, né? Ela já fez isso com a questão do Play. A gente vai ver algumas famílias que estejam interessadas e vamos montar um grupo, quem sabe, né? Com a Marta, eu vou querer que o meu filho faça também. Já vou fazer o curso. E aí vamos fazendo uns grupos juntos pra gente ver como é que dá pra fazer. Porque a Fábio é uma só, né? Difícil de fazer a supervisão de longe. Mas quem sabe dê pra gente pensar em algum modelo. Quem sabe também, gente,
pedagogas, professoras queiram fazer o curso para também começar a criar novos cursos por aí, né? Brasil afora. É que a gente precisa de mais professores. A gente precisa de mais Hoje, até metade... Segundo semestre do ano passado, era somente eu a certificada no Brasil. Eu vi que hoje tem mais 3 professores certificados. É só olhar lá no site da Halo, né? www.halo-soma.org, onde vai estar a lista de professores certificados. Então, tem mais 3 professores que estão atualmente certificados. Só que o que acontece? Quando você começa a fazer RPM, o RPM ele é voltado para as famílias, não é terapia. Porque isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. RPM é um método de ensino e não é uma terapia. Sim. Não é uma terapia. Aí eu vou levar meu filho lá e ele vai fazer... Alguém não, escrever. Pelo amor de Deus. Vai bater papo com teu filho durante o dia, vai ler livro, vai falar do que tu quiser. Né? Então... É aquilo, a gente tem que ser terapêutico e não terapeuta, né? Eu acho assim, o que mais me encanta no RPM é a leveza de conversar. É uma troca, né? Porque quando a gente, aqui eu tenho uns exemplos de lição aqui, mas mesmo aqui está escrito assim, quando eu vou fazer uma lição, porque eu trabalho os 4 objetivos com o meu aluno através de uma lição, né? Então, eu crio essa lição. Eu não preciso ficar criando lição pro meu filho hoje, porque eu já tenho mais habilidade e tudo, mas tem uma pessoa que está iniciando, ela vai querer escrever o tipo de pergunta, como é que eu vou fazer, né? Então, é importante que ela estude isso antes. Só que o que eu quero dizer? Quando eu estou conversando com ele, eu vou conversar, quando eu estou ensinando, eu vou conversar com ele, é um bate-papo. Eu posso só fazer uma troca. É uma troca. Tá. Tu pode conversar com teu filho hoje. Sem ter algo didático. Por exemplo, filho, hoje a mãe vai fazer um podcast. Sim. Sabe o que é podcast? Não, a mãe disse que a mãe vai fazer um podcast ou um vídeo? Podcast. Você já ouviu falar em podcast? Isso é uma pergunta totalmente aberta, né? Ele pode dizer que sim ou não. Pois é, vou te explicar o que é um podcast. Aí tu vai começar a falar sobre o podcast. O podcast hoje vai ser com a doutora Marta, com a Fábio. Eu disse, quem eu vou fazer o podcast com a doutora? Tu tá conversando o que tu vai fazer hoje. Sim. Tu entende? Sim. É uma coisa assim, eu não preciso ser uma coisa acadêmica. E tu dá chances dele responder. Eu não preciso também ter sempre... então eu tenho que estudar todos os livros didáticos para ensinar, para fazer lição. Eu adoro os livros didáticos, eu gosto de estudar, mas não precisa necessariamente ser de um livro didático. Eu tenho muito nos grupos, muitas famílias que perguntam sobre o homeschooling, né, no Brasil, que hoje ainda não tem uma organização, por assim dizer. Não saiu a lei, né, do homeschooling, mas temos muitas famílias, né, ensinando em casa as crianças. Seria ótimo, né, para elas conseguirem ter a comunicação junto, não só a parte didática. Eu, por exemplo, a gente queria levar o Eduardo no cinema agora para assistir o filme do Bob Marley. Mas por que eu não posso conversar com ele antes e explicar quem foi Bob Marley? Sim, dar uma prévia, né? Vou falar para ele, vamos conversar quem foi Bob Marley? E daí tu fazer uma lição do Bob Marley. Eu já fiz lição do Elvis. Então, tu pode fazer lição... Pode falar sobre música, sobre preferência musical. Meu Deus, é tanto assunto. E a Soma fala, de novo, tu não precisa só pegar um livro acadêmico. Porque o livro acadêmico, quando tu tá escrevendo ali, o livro acadêmico, na verdade, tu só tá ali... A gente faz todas as técnicas ali de prompts e tudo, mas quando tu usa um vídeo do YouTube, por exemplo, tu pode pegar um vídeo da National Geographic, que tu tá colocando ali imagens, vídeos. Sim. Olha quanto que tu estimula, né, os canais de aprendizagem, que a gente precisa maximizar. E a gente grava às vezes mais, né, por vídeo. Então, assim, ó, isso que eu tava voltando a falar dos canais de aprendizagem, né? É tão importante a gente levar isso em consideração, que quando a gente fala, né, a gente falou do seletivo, do global, e a gente não falou do generalizado, né? Mas o que é o generalizado? O generalizado, nós, neurotípicos, temos canais de aprendizagem generalizados, que eu te falei, o que significa? Que significa que a gente consegue focar naquilo que tem que focar e descartar coisas do ambiente interno ou externo em segundos. Sim. E a pessoa neurotípica, ela não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o sistema sensorial dela é alterado e não está integrado. Então, essa é a grande dificuldade. E eu preciso
Sim, integrar ela não esses consegue canais. fazer essa seleção de agora vai aqui, agora vai Por ali. causa agora do vai- sistema por causa sensorial da- alterado. Está da questão explicado aqui sensorial. no livro. Exatamente. Então, a gente precisa pensar e levar em Entender o consideração. canal, entender o caminho. E a gente precisa levar em consideração a questão eu acho que sensorial. essa questão dessa consideração é o que falta hoje, né? Na escola, no modo geral, quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente normalmente ignora essa questão sensorial, né? E uma coisa que a gente fala ali no conceito ali do RPM, bem no início que eu falei, que a gente, identificando os canais de aprendizagem no momento da aprendizagem, por que é no momento da aprendizagem? Porque eles mudam o tempo inteiro. Sim. Vou te dar um exemplo agora. Eu usei esse exemplo no curso. Eu estou falando contigo, ok? No telefone. Qual é o canal de aprendizagem que eu estou usando nesse momento? Audição. Exatamente. Tu tá lá na tua casa, eu tô na minha, e daqui a pouco eu olho na televisão uma chamada lá, uma notícia que aconteceu, uma explosão Uhum. que me chamou demais a atenção. Ou seja, o canal auditivo, o canal visual da TV começou a atenção. competir com o auditivo. Uhum. E eu tenho canal generalizado. E eu olhei, e tu continuou falando comigo, só que eu não prestei mais atenção. Uhum. Porque ele começou a A gente competir. desliga. Ou seja, no meu canal auditivo mudou para visual naquele momento. E o deles já não é tão rápido assim, né? Não, os deles mudam também. Também? Exatamente, o deles também muda. Ah, e aí a gente E aí, tem o que eu aproveitar. tô te dando um exemplo para tu ver que acontece a mesma coisa Sim. com eles. Aí, o que acontece nesse momento? Eu vi a notícia, eu parei de te escutar e olhei a televisão. Daqui a pouco, eu senti, sem querer, eu encostei num ferro quente na minha perna. Eu parei imediatamente de olhar a televisão. Parei do meu canal auditivo, ele passou pro tátil. Uhum. Porque agora o que me incomodou, alguma coisa, ou um bicho me mordeu na perna. Ai, um bicho me mordeu. Sim. Não escuto mais nem o auditivo, nem o visual, passou pro tátil. Uhum. Entende? Ou algo sinestésico. Um cheiro, alguma coisa. Cheiro é tátil. É tátil? É. Ai, eu sempre erro tátil e sinestésico, gente. Não, sinestésico é movimento. É movimento. Por exemplo, ventilador. Tá. Ventilador é algo sinestésico. Ou alguém batendo a caneta, É mas ao mesmo tempo é sinestésico. auditivo, porque tá batendo, tem um som, e sinestésico, tá batendo. Sim. Ou tu vê aquela pessoa balançando o pé que vai te irritando, Então, né? assim, ó, quando um aluno fica esfregando a mão assim, ele é o quê? Naquele Tátil. momento ele tá mostrando o quê? Qual é o canal que tá? Vamos supor que ele senta na tua frente. e Agora ele eu vou dizer tátil ou sinestésico, é tudo tátil, junto. tátil, mas eu tenho que... Lembra da subcategoria? Ele é tátil o quê? Global Uhum. ou seletivo? Seletivo, eu acho. Exatamente. Tá. Ai, gente, essa prova tá difícil. Não, mas tudo bem. Mas aí, mas eu vou ter... Meu Deus, que prova difícil. Eu vou ter que ficar dizendo... Gente, Não, mas é que tudo se mistura e tudo ao mesmo mas tempo. o que acontece é nesse complicado. momento? Independente do canal de aprendizagem do aluno, no momento da aprendizagem, que eu vou chamar a atenção dele, se ele está no tátil, se eu vejo, esse aluno é tátil, e eu querer que ele aponte a letra, ou vamos supor que esse aluno seja um aluno auditivo, ele não é visual. Né? Eu vou explorar os outros canais. Esses. Tu vai chamar a atenção mais pela audição da letra do que no Exatamente. na Por visão. exemplo, assim, ó, se esse aluno. Vamos dar um exemplo assim. Quando eu coloco as escolhas na mesa. Hoje nós vamos falar sobre o sistema solar. Quando eu falo, hoje nós vamos falar sobre o sistema solar, ele escutou. E quando eu falo sistema solar ou plantas, Ah, tu adicionou eu mais tô. um som. Quando eu bato aqui, sistema solar, ele não tá nem olhando, ele olha às vezes brevemente, porque ele tem uma questão visual também. Uhum. Entendi. Como é que eu vou te dizer? Tem alunos que não olham. Tem alunos, dependendo do campo de performance desse aluno, eu colocar aqui na frente, Não vai ele não pegar. vai responder. Talvez ele tenha que colocar aqui. Então, tudo isso a gente vai observando conforme tu vai trabalhando com o aluno. Conforme Sim, tu tem que vai fazer ensinando. uma boa apuração. Então, isso são as acomodações que eu vou fazendo ao longo
Que é extremamente respeitosa, né? É muito respeitoso. Esse aluno não consegue sentar. Eu vou obrigar ele a sentar? Não tem Não, como. não vou. Mas eu não vou permitir que esse aluno corra o tempo inteiro. Sim, eu vou dizer, olha vai só, nós acomodando. vamos trabalhar a tua tolerância para sentar. Eu vou botar aqui no timer. A gente usa muito o timer em Tem. casa. pra E a essas gente coisas. explica. É importante tu sentar. E a gente explica a maneira mais respeitosa que tu tem quando tu faz algo com o teu aluno, mesmo que tu vai explicar algo que tu pensa assim, ó, mas isso aí é bem fácil para ele, ou enfim, tu tem que deixar claro para ele o teu objetivo com aquela atividade. Sim. Eu tô fazendo isso aqui pra gente trabalhar o teu canal visual. Ah, Eu explico tá. isso. Ou eu tô fazendo isso aqui Tu tenta deixar o mais claro possível. Claro, tudo. porque quando tu tá... Lembra que eu falei que quando a gente aumenta a demanda cognitiva, a gente baixa a demanda motora, né? Quando eu apresento uma prancha de letras com 26 letras, eu aumentei a demanda motora. Aí tu tem que baixar A demanda cognitiva. cognitiva. Mas imagina um aluno que já está lá com a demanda cognitiva, que ele já me responde coisas bem mais complexas e eu tenho que baixar a demanda cognitiva. Ele vai pensar assim, meu Deus, ela não acredita mais em mim? Sim. Olha o emocional dele. Eu preciso explicar para ele. Ah, tá. Daí tu dá a explicação para Olha ele só, entender. eu vou fazer uma lição mais simples para ti. Eu falo isso pro Eduardo. Essa lição ela é mais básica. Eu sei que é meio óbvio algumas coisas aqui para ti, mas eu quero trabalhar a tua habilidade motora. Ah, daí ele consegue entender. Tipo, eu tô trabalhando tal coisa. É que nem quando a gente vai fazer um treino, né, na academia, uma coisa, tu sabe por que tu tá trabalhando o braço, o músculo, tal. Não, é que nem eu dei um exemplo do piano. Quando tu vai fazer uma lição ali, quando tu vai tocar teclado, né? Tocar com as duas mãos. Tu já tentou tocar com as duas mãos Coisas e diferentes. ler a partitura. Tu sabe o que é a partitura, o que é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, tu sabe onde é que tá. Vai botar tudo isso junto pra tu ver. Ah, difícil. Olha a demanda motora. É muito Isso difícil. quer dizer que tu não sabe o que são notas musicais? Tem uma frase do livro que eu amei, que eu queria até falar pro pessoal aqui, pra gente conseguir encerrar com ela. Que ela é maravilhosa. A frase inicial do livro lá. Ai, Jesus, e agora minha coisa resolveu... Bem assim, quando a gente quer, o negócio não abre, né? Espera aqui, tá no livro, eu acho. Esse é o inglês? Português. Não, português. A primeira frase do livro... Será que tá aqui? Da lagarta lá. Ah, sim. Ah, tá aqui. Não há nada em uma lagarta que nos diga que ela se tornará uma borboleta. Gente, isso aqui me pegou de um jeito. E eu não sei falar o nome desse escritor, Buckminster Fuller. Não tem nada que nos diga que a lagarta vai ser borboleta. Até a gente descobrir isso, ela é uma borboleta, né? Ninguém tem Ninguém o poder presume. de ler a mente de uma pessoa. Fábio, muito obrigada. Eu quero que tu me mande todos os sites e nomes que a gente vai pôr na legenda, né? Ponho tudo na legenda lá no YouTube, ponho no Insta também. Vou marcar vocês em tudo possível. Vou marcar a Renata, vou marcar a Flaviana, depois me manda o Insta de todo mundo. Porque acho que assim, quanto mais a gente divulgar, melhor. E que a gente consiga chegar no máximo de famílias possível. Porque isso aqui, para mim, assim, foi um... Eu fiquei muito feliz de descobrir isso. Eu acho que... Não, como eu digo... Ajuda muito, né, no aprendizado e tudo mais. Porque às vezes a gente se pega ensinando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, brincando das mesmas brincadeiras. Mas eu acho que também no último... Agora eu fiz um curso novo com a Somo Connections. Eu acho que também é importante... Eu preciso dizer isso por experiência própria. Eu até comentei contigo e com algumas outras pessoas. A vida não é só estudar e terapia. Então, é muito importante que a gente dê oportunidades para esse indivíduo também de viver a vida. Sim, da gente fazer uma viagem e explicar onde está, o que está fazendo. Porque quando tu coloca esse indivíduo, tu dá oportunidade para esse indivíduo conseguir viver a vida, experimentar o mundo. É outra vida. É muito mais rico. A experiência é o melhor professor. A Soma fala isso. E é muito lindo, né? Tu conseguir levar uma prancha para um lugar e dar uma aula antes de ir num filme, antes de uma viagem, mas conversar assim, com essa criança. Tem também tomar muito cuidado. Por exemplo, o tempo inteiro eu tenho que estar com a prancha, não necessariamente que a gente vai estar. Porque não é todas as vezes que eu quero conversar. Sim. Tem momentos que eu quero ficar sozinha. E não é todo assunto que eu também quero que transforme em didático, né? E também não quer dizer, tem aluno que, com aquela professora ali eu
tenho muita afinidade, eu não estou afim de conversar com ela. Isso também é outra coisa. O que eu quero dizer? Uma pessoa, para se comunicar, ela também precisa ter vontade de se comunicar. E repertório, né, também. Tipo, porque isso que aumenta repertório, né? Não, aumenta na assunto, verdade, aumenta... quando tu aumenta... Exatamente, tu vai conseguir conversar mais de N. assuntos, tu vai quando tu entender mais teu aprende, filho. quando tu aprende mais, tu entende mais. Por que tu ensina história e geografia, Madame? O que isso vai ajudar? Não, conforme tu aprende mais, o mundo ao teu redor faz mais sentido. Mas o que eu quero dizer assim, ó, que nem sempre eu vou querer conversar com aquela pessoa. E eu preciso ter vontade de conversar com essa pessoa. Sim. Então, ou às vezes eu posso falar algo para te agradar. Sim. E não é aquilo que eu quero falar. Sim. Então, assim, tem tantas coisas que a gente deve levar em consideração, não somente pensando no autismo, mas no indivíduo. Sim. No indivíduo Olhar ele todo, além né? daquele rótulo. Ali tem um indivíduo. Será que ele gosta de mim? Será que ele quer conversar comigo? Será que ele confia em mim? Sim. Então, isso tem que levar em consideração. É muito importante. Obrigada, meu amor. Obrigada. Foi maravilhoso. Gente, obrigada. Obrigada. Nos sigam, ativa o sininho. Eu nunca lembro de falar isso tudo. Ultimamente eu até tenho falado, né? Eu tô bem comportada. Ativa o sininho, indica o canal para todo mundo. E esse programa tem que ser divulgado para todo mundo. Obrigada. Beijo, meu Obrigada. amor. Obrigada.